Pessoal, hoje nós estamos gravando a página 2 da Carta 2 de Cristo. E ele prossegue falando sobre os seus ensinos na Palestina, dos 40 dias dele de experiências no deserto. Vamos ouvi-lo. E ele disse: à medida que eu falar sobre os verdadeiros sermões que dei às pessoas à luz das minhas experiências no deserto e do seu próprio conhecimento dos fatos científicos, você será capaz de entender pelo menos um pouco daquilo que tentei ensinar naquele tempo. Uma vez que meu sucesso foi muito limitado, é imperativo que outra tentativa seja feita no começo desta nova era, deste milênio, pois é com base no meu elevado conhecimento espiritual privilegiado e iluminado que será fundada e se desenvolverá a próxima era. Foi, e ainda é, essencial que um mestre como eu, e como outros que existiam, muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever para a humanidade, aprisionada em palavras, aquilo que reside na dimensão criativa universal, em um estado não definido. Se não fosse por tais mestres inspirados, as pessoas na Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo que há além da Terra, pronto para ser contatado e pessoalmente experimentado e absorvido para promover a futura evolução espiritual. E ainda mais, se diz que a Bíblia é o livro mais amplamente lido no mundo. Na sua forma presente, ela serviu aos seus propósitos. O Novo Testamento, da forma como está, com toda a carga de interpretações errôneas, é um impedimento para a evolução espiritual. Agora é tempo de avançar para uma nova esfera de percepção e compreensão mística. Então, gente, é por isso que a gente fala que, assim como o aluno, a cada ano que passa, ele vai recebendo novos livros didáticos, porque cada ano tem uma metodologia para ele alcançando os outros anos como base, assim também a gente não pode ficar parado em apenas um livro de 2000 anos. O valor dela nunca vai acabar, porque as palavras dele guardadas em parábolas estão lá. Só que existem novos livros explicando, com base em nova consciência, algo mais que a gente por si não consegue extrair de lá. Por isso que a gente precisa estudar e ler novos livros. É isso que ele está falando aqui. E segue. Uma vez que me é impossível descer novamente a um corpo humano para falar ao mundo, olha isso, me é impossível descer novamente a um corpo humano para falar ao mundo, além de ter outras dimensões nas quais ensino, treinei uma alma sensível para receber e transcrever. É o melhor que posso fazer para falar pessoalmente com você. Espero que você possa receber e aceitar isso. Tudo aquilo que for errôneo será apagado. Esteja certo disso. Então ele está dizendo aqui que é impossível ele descer de novo num corpo humano para poder vir viver a experiência da matéria de novo, enquanto se a gente não decidir melhorar, e esses ensinos dele faz isso muito bem, por isso ele treinou uma pessoa. Por isso que eu falo sempre, quem está esperando volta de Jesus fisicamente, vai continuar esperando por trilhões de anos pela frente e não vai ter, porque isso é um processo de consciência, não de personalidade. Mas você quer continuar esperando? Continua. Só que eu te digo, você vai cansar e não vai alcançar esse objetivo, porque não é por aí, ele não prometeu isso, ele disse que mandaria um consolador para ensinar tudo o que ele não podia falar naquele tempo. Está lá em João, capítulo 12, capítulo 16, verso de 12 a 16, abre lá. Então tem uma promessa ali, eu não volto, eu vou enviar um consolador, o consolador é alguém enviado por ele,
E ele ainda fala lá, ele não falará dele, mas falará o que ouvir de mim. E o Consolador veio. Ah, mas eu não vi, não era um homem. Uai, mas você vai ficar preso ao quê? A consciência pequena? Não vai expandir essa consciência, não? O aluno que não expande a consciência, ele reprova todo ano. O que acontece com ele? Nunca sairá daquele ano letivo. É o seu caso. Então vamos seguindo aqui. Os incidentes e as curas relatados nas páginas que seguem não são importantes. Eles aconteceram, mas são contados apenas para que você possa entender o seu verdadeiro significado espiritual. E à medida que for lendo, quero que você relacione as condições de 2000 anos atrás com a sua vida e tempos presentes. Mudaram. Quero que você considere a pessoa de Jesus como um ícone do que finalmente pode vir a ser alcançado por todo ser humano que estiver pronto e disposto a converter-se num membro fundador do reino dos céus na terra. Ainda que as pessoas do seu mundo sejam o que você chama de sofisticadas e cheias de importância, com os seus modernos conhecimentos e ensinamentos, versados nos costumes contemporâneos e nas novas formas de se relacionarem uns com os outros, as pessoas daqueles tempos não eram basicamente iguais a você. Ah, eu falei não eram, era. As pessoas daquele tempo eram basicamente iguais a você. Elas eram controladas e motivadas inteiramente pelos seus impulsos gêmeos de ligação e rejeição, desejos e repulsões, assim como você. Elas amavam, odiavam, criticavam, condenavam, caluniavam e intrigavam, tinham ambição de chegar ao topo da sociedade, desprezavam aqueles que fracassavam na vida, secretamente eram promíscuas e insultavam aqueles que de alguma forma eram diferentes delas. Para ajudar a você a compreender e a entrar plenamente naquele tempo em que estive na Terra, minha consciência desceu até o seu plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus, as emoções e os acontecimentos nos quais estive envolvido. Quando saí do deserto e pus o pé na estrada, em direção à minha aldeia de Nazaré, ainda estava exultante, exuberante, feliz com o conhecimento tão gloriosamente revelado a mim no deserto. Fixei completamente meus pensamentos em tudo o que havia aprendido. E, se meus pensamentos se perdiam nas minhas antigas formas negativas de pensar, rapidamente voltava para o Pai para receber inspiração e determinação para superá-los. Desta forma, eu voltava constantemente à luz da consciência e do entendimento. Bom, aqui nós vamos parar, terminou a página 2. E tá aí, gente. Não tem como negar isso aqui, dizer que isso aqui não é o Cristo que ele está dizendo. Ele está explicando a experiência dele, como eram os costumes das pessoas na época, o sentimento que elas tinham, o mesmo. Por quê? Porque isso é característico do ser humano. Fala mal, fala bem, tem ambição, quer chegar aos primeiros lugares. Isso é a mesma coisa, não muda nada hoje. O que muda é que a gente vem também com os tempos, compreendendo mais coisas, como hoje, por exemplo, tem os direitos humanos, que tempo não tinha. Então hoje está melhor para se viver, tá, porque a gente tem mais proteção, as leis vão sendo ampliadas. E naquele tempo se batia, se espancava até a morte, lá ninguém estava nem aí, matavam as pessoas, deixava pendurado em praça pública, hoje não pode mais fazer isso, então essas coisas mudam, mas os sentimentos, os desejos de conquista das pessoas são os mesmos. Quem é que não quer chegar ao topo de uma empresa? Quem é que não quer ter poderio e mandar em tantos outros? Então essas coisas que ele está falando que os de hoje são iguais aos daquela época, mas com o tempo a gente vai melhorando e a gente deixa de fazer coisas que até então a gente achava que era certo e acha que não é mais. Então é nessas coisas que muda. Mas as tendências humanas acompanham a gente para todos os lugares que forem. Então é isso aí. Espero que tenha sido uma boa leitura para vocês. Paz e luz a todos. Deus conosco.